Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IharaCast. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócios e estou muito feliz de estar aqui neste último encontro de 2022. É isso mesmo, o ano acabou e a gente precisa fazer as contas do que é a herança deste ano de 2022 para a gente e ainda projetar 2023. Vamos juntos aqui abordar o cenário global, o cenário brasileiro, projeção de preços para commodities agrícolas e também abastecimento e preços de insumos como fertilizantes e defensivos, além de muito mais. Para essa conversa, a gente vai receber o Carlos Cogo, ele que é consultor, é pós-graduado em agronegócios, especialista em análise de mercados e sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. Ele é consultor da Ihara desde 1992. Uma longa história, hein, Cogo? Seja muito bem-vindo ao IharaCast. Obrigado, nossas saudações a você e a todos que estão nos assistindo. E a Ihara, também nosso cliente a longa data, que nos proporciona o dia de hoje aí para interagir com todos e passar informações importantes para a próxima temporada. Muito bem. Kogu, vamos direto ao ponto, que é assim que a gente gosta aqui no IharaCast. E a primeira questão para você é: 2022 chegando ao fim. Como esse ano se despede de todos nós? Quais são as heranças deixadas? Foi um ano com muitos desafios. O produtor começou o ano já enfrentando o risco de escassez de insumos, principalmente fertilizantes e defensivos, mas à medida que o ano foi desenrolando e as situações foram acontecendo, a gente viu um mercado de insumos abastecido dentro de uma certa normalidade, mas o produtor enfrentando aí os mais altos custos de produção da história, com preços agrícolas todos, de modo geral, situados em patamares muito acima também da média histórica, da média recente dos últimos 10 anos e pré-pandemia também, que acabou, então, junto com a guerra Rússia-Ucrânia, se tornando um ano com oportunidades, principalmente para o Brasil, dentro do contexto global, mas de muitos desafios, e nem todos eles foram afastados até esse momento. Muito bom. A gente começa, então, observando que tivemos desafios, conseguimos passar por alguns deles. Você acabou de mencionar a questão do risco de abastecimento, a gente teve o insumo chegando a tempo na lavoura, mas com custos altos de insumos e preços de agrícolas também altos, o que equilibrou as margens do setor. E disse que a gente ainda segue com alguns desafios deixados de 2022 para 2023. Para começar pelo cenário global, quais são os principais pontos na sua avaliação que a gente precisa prestar atenção para esse novo ano que vem aí? Perfeito. Eu acho que uma herança que a gente vai carregar para o próximo ano, ainda não pode falar em 2024, mas pelo menos para 2023, a gente ainda permanece numa situação de guerra no leste europeu, ainda passa por aperto no suprimento de insumos de algumas cadeias produtivas. A gente tem o petróleo, que já caiu de cotação, mas está muito acima da média histórica. Os fretes marítimos já recuaram também de preço, a oferta aumentou. Tudo já saiu daquele ponto de pico que estava lá no auge da tentativa de saída da pandemia, junto com a eclosão de uma guerra no leste europeu. Mas ainda nada retoma os patamares antigos, seja insumos, seja commodities agrícolas também. A gente está hoje com os preços de grãos, açúcar, oleaginosas, acima da média histórica e bem acima dos níveis pré-pandemia. Mas eles já recuaram desses patamares mais altos da história que ocorreram entre março e abril deste ano de 2022. Importantíssimo, porque você menciona a continuidade da guerra. De fato, havia uma expectativa de ser uma guerra curta, virou uma guerra longa, e não sei se você concorda, mas a gente não tem expectativa de um fim próximo. Com isso, um dos fatores geradores para essa alta de custo e alta de preço continua no radar. Que tipo de impacto no curto prazo isso pode gerar, observando o comportamento da Europa, dos Estados Unidos, porque a gente viu uma alta inflacionária ao redor do mundo como consequência também da guerra, né, Kogo? Perfeito, e essa inflação que veio durante a guerra, hoje nós estamos falando de uma inflação no Reino Unido da casa quase de 10%, zona do euro também a mesma coisa, Estados Unidos tentando também combater a inflação, países da América Latina o mesmo.
China já tem uma política um pouco diferente, maneja bastante a moeda, mantém estoques de grãos, de carnes, mas todo o mundo inteiro passando por uma inflação de alimentos e também a inflação anualizada ainda em níveis muito elevados que não dá sinais de ceder. Então, nesse momento, a gente tem uma inflação alta em nível global, mas perspectiva de baixo crescimento de economias como a China, das economias europeias, das economias da América Latina e até os Estados Unidos enfrentando problemas ainda com crescimento econômico. E junto a tudo isso, o risco ainda, por fim, de uma recessão global, que começa a ser percebida no agronegócio à medida que algumas commodities que não são tão básicas como são, por exemplo, trigo, soja e milho, começam já a acusar o golpe e já devolverem ganhos conquistados ao longo da pandemia e ao longo da guerra, como, por exemplo, só para citar, o café e açúcar. Muito importante, vou pegar esse link, a gente vai aprofundar isso quando entrar no tema Brasil, mas você disse que algumas commodities que não sejam trigo, soja e milho já começam a acusar o golpe, é isso que você acabou de nos dizer. Trocando em miúdos, você está sinalizando para a nossa audiência que em 2023 estas commodities estarão em patamares mais baixos, com algum risco à rentabilidade do agricultor brasileiro, ou ainda é longe disso? Vai ter margem, mas margem menor? Ainda é longe disso, porque dos grandes grupos de commodities agrícolas, o que mais retroagiu em preços foi o grupo das oleaginosas. Aí entrando, claro, o óleo de palma na Ásia, a soja e o óleo de soja, canola, etc. Do lado dos cereais, que englobam basicamente as grandes commodities, que é trigo e milho, ainda não houve uma pressão baixista de preço a ponto de retirar margem do Brasil, mas o fato é que todas essas commodities, soja, milho, trigo, todas elas já estão caminhando para um patamar futuro mais baixo do que foi visto ao longo de 2022. Porém, ainda temos muitas questões em aberto, né? E uma delas mais importante de todas ainda é a questão climática. Nós estamos vindo de uma seca em 2022 na China, na Europa e nos Estados Unidos, ou pelo menos, se não total grande seca, quebras de safra. E agora a América do Sul enfrenta um momento delicado, onde não consegue implantar sua safra de verão dentro de uma normalidade. E isso, em algum momento, Kelly, isso vai acabar respingando no mercado futuro de grãos. Bom, aí vamos separar em duas questões aqui para a gente terminar esse ponto global. De um lado, você nos diz que o baixo crescimento mundial e o risco de recessão global já afetam a formação de preços de algumas commodities, como, por exemplo, o café. E aí eu perguntei se você entendia que a gente poderia ter algum problema de renda para cafeicultores ou outros agricultores que não sejam das commodities como trigo, soja e milho. Queria só fechar para a gente entender o potencial de contágio dessa recessão, que é um risco, na formação de preços de commodities agrícolas, e depois eu vou entrar na questão climática de grãos com você, pode ser? Perfeito, pode ser. Então vamos tentar consolidar esse raciocínio. A gente tem nesse momento final de 2022 os preços de soja, milho e trigo entre 25% a 45% acima do que nós tínhamos no pré-pandemia, né? Lá ainda em 2020. Ou seja, ainda há ganhos em cotações em dólares para milho ainda na ordem de 48%, trigo 45% e soja 24%. E já esses ganhos já são mais tímidos para algodão, café e açúcar, mas ainda existem níveis de preços acima daqueles pré-pandemia. Então, isso ainda não é suficiente para fazer desaparecer as margens de lucratividade no Brasil. Elas sim vão ficar menores para praticamente todas as commodities, haja visto que a gente está vindo de, como foi dito, de recorde de custo de produção em reais, em termos nominais, mas não há margem negativa à espera, pelo menos, do maior grupo de commodities que nós estamos falando. Isso vale para café, para cana-de-açúcar, para soja, para milho, para trigo, ou seja, as grandes commodities não dão sinais de que vamos ter valores de comercialização em 2023 que gerem margem negativa. Isso realmente não está no radar nesse momento.
Muito bem. Aí a gente avança para o segundo elemento da sua resposta anterior, que era sobre a condição climática para a implantação da safra de soja verão, que está com mais de 80% semeado até esse momento aqui no Brasil, e a gente já começa a ver reclamações de agricultores. Chuvas manchadas no centro-oeste, escassez de chuvas em áreas do sul, e é óbvio que todos sabem, mas vale lembrar que a gente está no terceiro ano seguido de Laninha, o que significa dizer que a gente entra aqui na nossa conversa no tema Brasil, e a minha pergunta é: estamos diante de uma safra com potencial recorde ou as notícias climáticas estão afastando esse potencial, Coco? Bem, vamos começar pela própria estimativa da safra. Sim, estimativa de uma safra recorde, até porque nós estamos com uma ampliação de 4,4% na área plantada de soja, ou pelo menos essa é a intenção de plantio. Mais de 8% na segunda safra de milho, e provavelmente vamos ter uma expansão também na área de trigo no próximo inverno, dados os preços médios em dólares mais altos do que a média histórica, que ainda permitem boa remuneração. Porém, a gente tem agora uma situação climática que realmente ela começa a preocupar. Não é possível, no mês de dezembro, você já projetar quebras para a safra sul-americana, ou para o Brasil, ou para a Argentina, ou para o sul do Brasil. É cedo demais. Agora, já há realmente relatos de problemas de falta de chuva, lavoura que foi plantada sem umidade correta de solo, atraso de soja, que pode gerar situações negativas para a implantação da segunda safra de milho. O Laninha começa a mostrar a sua verdadeira face, né? Novamente, como você bem disse, terceiro Laninha consecutivo, uma coisa que acontece com muita raridade, mas o fato é que a situação climática já está preocupando muitos produtores, principalmente aqueles que já vêm de uma sequência de quebras de safra no sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e outras regiões. E também há relatos no centro-oeste, mesmo com toda a área plantada, regiões que não estão recebendo chuvas dentro da normalidade ou dentro do nível esperado. Muito bem. E isso indica, então, uma expectativa de preços para commodities agrícolas, aqui tratando de soja, milho e trigo, que são ainda acima da média histórica, mas com um viés altista ou de normalidade no momento. Se a safra tiver sucesso na América do Sul, já que a América do Sul tem um peso muito forte hoje, a América do Sul responde hoje por mais de 50% da safra mundial de soja, tem um peso expressivo nas exportações globais de milho, principalmente Argentina e Brasil. O Brasil é o segundo maior exportador do mundo, a Argentina é o quarto. Então, o peso da América do Sul hoje nos grandes grãos, nas major crops, é muito grande. E, só para lembrar, a gente está agora passando já por uma perda de mais de 50% na safra de trigo da Argentina, que encarou uma seca durante toda essa temporada de trigo 22-23 e continua ainda sem boas condições de fazer o plantio de verão de soja e milho 22-23. E isso também está acontecendo no Brasil. Provavelmente, daqui a pouco, a gente vai instalar o chamado mercado climático, né, onde o mercado futuro começa a precificar possibilidades de quebras pequenas ou grandes nos países produtores e exportadores da América do Sul. Ou seja, se a gente tiver uma quebra de safra, há uma tendência de manutenção dos preços nos patamares atuais com viés de alta. Se a safra vier recorde, aí essa oferta pode pressionar para baixo a formação desses preços. Estamos aqui falando objetivamente de soja, milho e trigo. Perfeitamente, é esse o raciocínio mesmo. Lembrando só que o mercado futuro precifica isso antes da quebra. Ou seja, se a situação climática não melhorar, esses preços dos grandes grãos aí globais hoje subirão antes dessa quebra se concretizar ou não. Aí é que entra o timing da minha próxima pergunta. Se o mercado ele antecipa os movimentos, se a gente começar a ver essa condição climática adversarial e o preço do grão no mercado internacional subir, acompanhando também agora as recentes quedas de preço de fertilizante, quer dizer que o melhor momento de relação de troca ainda está por vir ou já é hora de fixar um pouco mais? E aí eu estou falando objetivamente para inverno 22-23, milho nesse momento, Coco. Sem dúvida, a gente vai ter novamente bons momentos para fixação de preço. Lembrando, acho que é oportuno a gente relembrar isso, a gente tem muito pouca venda antecipada de soja
para a colheita de 2023, de milho segunda safra também, enquanto que as relações de troca, elas melhoraram, elas não pioraram. A gente olhar os contratos futuros de soja para 2023, eles continuam praticamente todos os vencimentos acima de $14 por bushel, sendo que os fertilizantes, por exemplo, já caíram entre 40% a 55% em dólares, dependendo do grupo, né, nitrogenados, fosfatados ou potássicos. O preço do milho, por exemplo, futuro, ainda está na casa acima dos $6 por bushel. A média histórica de 10 anos é $4,55. Ou seja, ainda está no momento de fazer boas vendas antecipadas e também o que muitos produtores já estão fazendo, que é a compra antecipada de insumos para a temporada 23-24. Isso feito hoje ainda com margem positiva. Esse é o ponto favorável ao produtor brasileiro, que ele deve realmente aproveitar essa situação que outros produtores globais, grandes players, não têm. Muito bem, e aí a gente entrou aqui para a nossa audiência que está atenta no tema insumos. Saímos de cenário global, passamos por perspectivas no Brasil, avançamos para projeções de preços de commodities agrícolas e agora a gente entrou no tema relação de troca, olhando para o valor de venda da commodity agrícola e o custo de compra de insumos para o custeio e o tratamento dessas lavouras. Ainda sobre oferta de insumos, acho que vale a pena aqui, Kogo, a gente entender a sua visão sobre abastecimento e preço. Você já indicou para fertilizante uma tendência que pode ser de preço mais baixo, mas eu lembro que a gente está entrando no inverno na Europa, o que pode ter alguma pressão de gás natural envolvendo nitrogenados, quero entender esse cenário. E a segunda pergunta é, à medida que a guerra continua, a Rússia ainda é um dos nossos principais fornecedores de insumos, tem algum risco para 23, 24? Risco sempre vai existir, né? Lembrando que a gente realmente, como você comentou no começo, a gente ainda está numa guerra, que uma guerra a gente pode chamar agora de endêmica, né? Uma guerra que não, já está ali saindo da mídia, né? Já não tem mais nenhum acompanhamento em cima, porque não sabe quanto tempo vai durar. Ainda tem situação de problemas de energia na Europa, na China. A gente não tem uma situação 100% normalizada. Então, enquanto não tiver 100% normal, o risco de desabastecimento ou de alta de preço é iminente, ele vai estar sempre presente. Então, uma estratégia que o produtor não conseguiu fazer esse ano, que era vender mais produto antecipadamente, justamente pensando que as commodities poderiam subir ainda mais ou que os insumos poderiam recuar com mais força e a tempo de adquirir para a safra 22-23, isso acabou não acontecendo. E o produtor agora tem de novo um bom momento na mão para comprar defensivos, fertilizantes, tanto o que ainda falta comprar para inverno, segunda safra de 23, como para a safra 23-24. As cotações ainda estão elevadas, os insumos estão caindo e hoje você garante tranquilamente seu abastecimento. Se a gente olhar, por exemplo, o caso de fertilizantes, apesar de todos os desafios que tivemos, nós vamos sim ter uma queda de uso na safra 22-23 entre 8% a 9%, ou seja, isso não permite que alguém vá de novo fazer uma nova redução de uso em 23-24. Para defensivos, tem que usar, a gente sabe que isso depende, a produtividade depende do bom uso, do uso correto, né, de defensivos nas lavouras, então não tem muita saída, mas os preços também já estão abaixo dos patamares recordes que tiveram no início de 2022. Olha, Kogo, para 20 minutos a gente teve uma conversa bastante profunda, eu imagino que a nossa audiência vai gostar. Temos algumas questões ainda em aberto, por isso minha última questão para você é: o que mais podemos esperar de 2023? Qual a sua principal mensagem para a nossa audiência? Perfeito, eu acho que a gente vai ter que trabalhar de novo num ambiente desafiador, né? Um câmbio volátil, uma situação política desconfortável ainda, onde não há segurança para o produtor, ainda há um nível de insegurança muito grande. O produtor precisa apostar no que ele sabe melhor. Tecnologia de ponta, trabalhar com antecipação, programar a compra de insumos o mais breve possível, tanto para inverno de 2023 quanto para a safra de verão 23-24, aproveitar as boas relações de troca e seguir em frente, porque as margens estão positivas no Brasil para soja e milho há mais de uma década e vão continuar em 2023 também. Muito bem. Carlos Kogo, consultor, fez história aqui com a Yara desde 1992, junto com a companhia como consultor. Agradeço demais pela sua presença. Volte sempre, uma satisfação recebê-lo no YaraCast e um feliz 2023.
Idem, agradeço a você também e agradeço ao nosso cliente raro aí, um cliente que está no nosso coração aí, porque já vem também, assim como a gente, enfrentando todos esses desafios de forma conjunta. Obrigado. Muito obrigada a você, Carlos Cogo. Até a próxima. E nós seguimos aqui no IharaCast. Agora nós vamos receber o Roberto Rodrigues, ele que é gerente de marketing regional Ihara, e vai nos contar o que podemos esperar de novas tecnologias para o ano que vem aí. Seja muito bem-vindo, Roberto. Conte para a gente quais as novidades estão no seu radar. Obrigado, Kellen. Até aproveitando um pouco que o Kogo comentou, né? Vai ser um ano incerto 2023. E a melhor forma da Ihara ajudar a diminuir essa incerteza é ajudar o produtor rural a melhorar sua produtividade. A Ihara, nesse último ano, lançou diversos produtos. Foi a empresa do agro que mais lançou produtos. Foram cerca de 15 novas tecnologias que a Ihara lançou no último ano para ajudar o produtor em diferentes culturas, em diferentes segmentos. Inseticida, fungicida, herbicida e para diversas culturas, né? Pensando principalmente na cultura da soja, que é a principal cultura, mas não deixando de atender as demais culturas que são culturas importantes para a Ihara. E pensando em 2023, duas novidades aí que a Ihara está lançando. A primeira é o segundo maior mercado, é o mercado de percevejo, é um mercado bastante importante, um mercado que tem um faturamento aí de cerca de 1,3 bilhões de dólares. A Ihara está lançando o produto Terminus, uma nova molécula, uma nova tecnologia, um produto aí que vai ajudar o produtor no manejo de percevejos, tanto na cultura da soja, como na cultura do milho, né? Pensando no efeito de choque, efeito residual, é um produto que tem efeito também para outras pragas. E pensando no maior mercado, o mercado de doenças na cultura da soja, um mercado bastante importante, a Ihara está lançando o produto Sugoi. É uma carboxamida triplo. Ela vem junto com o protetor, que vai ajudar o produtor a manejar diversas doenças aí na cultura da soja. Então, duas novidades aí que a Ihara está trazendo para o mercado agro, para ajudar o produtor a produzir mais, melhor e com uma boa rentabilidade, né? E como eu comentei no início, né, que a melhor forma de diminuir essa incerteza é ajudar o produtor de alguma forma. A Ihara é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, e a forma que a Ihara busca ajudar o produtor rural é lançando novidades, lançando novas tecnologias para ajudar o produtor a manejar sua lavoura, ter uma boa rentabilidade aí sua produção. Que assim seja, que venha uma produção farta, novas tecnologias e lançamentos da Ihara para o mercado brasileiro. Agradeço demais a você, Roberto Rodrigues. Também desejo um ótimo 2023. Vamos em frente. Obrigado, Kellen, e desejando a todos os produtores uma excelente safra aí que está em andamento. Muito obrigada. E a gente fica por aqui no IharaCast, o último de 2022. Espero que tenham gostado. E se gostou, compartilha com quem também pode aproveitar essa informação de uma maneira útil, aplicando nas rotinas do dia a dia. Uma satisfação ter você aqui conosco na nossa audiência. Até a próxima. Feliz 2023. Você ouviu mais um conteúdo exclusivo Ihara, com informações na hora H para o seu cultivo. É Ihara, pode confiar.